Amém. Tudo bom, gente? Graça e paz para todos vocês. Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Realmente nós não nos cansamos de afirmar e reafirmar que precisamos do Senhor. Sem Ti, Jesus, nada podemos e nem queremos fazer. Por isso, mais uma vez, que o Seu Espírito possa nos assistir, nos guiar em toda a Sua verdade. Senhor, Te levantamos nesse lugar, levantamos o Teu nome nesse lugar, levantamos a Tua palavra nesse lugar, que é bendita eternamente. A Sua palavra é a semente incorruptível da vida, Senhor, e que ela possa prosperar nos nossos corações, Senhor, e prevalecer sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito. Recebe, Senhor, todo louvor, toda adoração, toda gratidão que o Teu povo já tem Te dado. Senhor, e como ministro do Evangelho, eu também quero abençoar cada vida, cada casamento, cada família que está representada nesse lugar. No nome de Jesus, colocamos esse tempo que vamos ter agora diante do Senhor, que realmente a Sua graça nos ajude, em nome de Jesus, amém. Deus tem colocado assim um peso muito grande no meu coração sobre a questão do casamento, do matrimônio, e nós sabemos que o reino de Deus caminha para uma plenitude, que é um casamento. Quando a gente pensa na volta de Jesus, e eu acredito que todos nós aqui aguardamos a volta de Jesus, eu penso que, na verdade, todas as gerações, tiveram essa expectativa, desde a geração do apóstolo Paulo, que dá a entender que Paulo tinha certeza, que Jesus ia voltar naquela geração. Bom, até hoje ele não veio, mas certamente virá. Quando a gente olha para os sinais que estão aí, realmente tem uma grande possibilidade, de muita coisa acontecer. Mas nós aguardamos a volta do Senhor, e a volta de Jesus, que eu quero enfatizar, é que a volta de Jesus nada mais é do que um casamento, as bodas do Cordeiro. E a Bíblia, então, nos exorta a estar preparados para isso. Nós temos de estar preparados para isso. Malaquias fala: quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque será como fogo do ourives, e como sabão, a potássea dos lavandeiros. Como é que eu posso saber se de fato eu estou ou não pronto para a volta de Jesus? Pelo meu casamento. Se eu não posso ser fiel à minha esposa, como é que eu vou estar nas bodas do Cordeiro? Eu sei que o mundo hoje anda na contramão do casamento. A cultura da fornicação, a cultura do divórcio, não é? Mas, irmãos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino de Deus caminha para uma plenitude, que é o casamento. Existe um sofisma terrível nos nossos dias, que se fundamenta exatamente nesse conceito, que é o conceito de família sem o casamento. Lógico, todo mundo quer uma família, não é? Ninguém quer viver isolado, as pessoas querem uma família, mas o problema é quando as pessoas querem a família sem querer o casamento. O problema é que quando você tira o casamento da família, você está tirando a fidelidade, a lealdade, o compromisso, a confiança,
o respeito, a aliança, o altruísmo, ou seja, todos esses valores que, quando exercitados, nos fazem participantes da natureza divina. Se você quer ser como Deus é, você precisa de exercitar essas coisas, e para exercitá-las, é importante você ser casado. Casamento não é para você ser feliz, é para nos santificar. Lógico que quando Deus nos santifica, redundantemente falando, a gente acaba alcançando uma realização tremenda em Deus. Então nós vivemos assim dias difíceis, não é? Eu tenho assim me ocupado muito com essa questão, como dar respostas espirituais para os problemas sociais, os dilemas sociológicos. Eu gosto de convergir espiritualidade e sociologia. Nós vivemos numa sociedade profundamente ferida, e não é fácil a gente concluir que realmente toda essa onda de marginalidade, delinquência, violência, imoralidade orbitam em torno desse eixo que é a destruição do matrimônio. Se nós queremos lidar realmente com essas questões mais difíceis da nossa sociedade, como pastores, irmãos, nós temos que pastorear, não é só a nossa igreja. A menor visão que a Bíblia nos permite ter é a visão da cidade, a começar por Jerusalém, Judéia, Samaria, né? É a menor visão, ao anjo da igreja que está em Éfeso, não é? É a menor visão. Então, nós temos que pastorear, no mínimo, a nossa cidade, a nossa sociedade, não é? Eu acredito que, se nós queremos um avivamento que refunde os valores da nossa sociedade, que realmente mude as situações de uma forma consistente, que traga uma reforma verdadeira, nós vamos realmente ter que trabalhar muito com essa ênfase, né? Um movimento em prol do matrimônio, do casamento, pessoas leais, fiéis, confiáveis, não é? Que andam na aliança. Nós vamos precisar de trabalhar nessa direção. Então eu quero compartilhar com você uma mensagem assim muito simples, mas que eu penso que pode te ajudar, né? Pode ser uma bênção para você. As 4 leis que determinam um casamento bem-sucedido. Talvez você ainda não seja casado, mas eu espero que você venha a ser, amém? Quantos aqui são solteiros? Deus há de ter misericórdia, né? Amém. Tempo certo, eu creio que Deus vai trazer a pessoa certa, né? Mas é bom a gente aprender nessas coisas desde cedo, não é? É interessante que, quando Deus foi estabelecendo todas as coisas ali, a partir da criação, e Ele cria o homem, não é? Então Ele fala para o homem dominar a terra, crescer, multiplicar, e Ele dá o protocolo para isso, quando Ele estabelece então o matrimônio, lá em Gênesis, no capítulo 2, versículos 24 e 25. E quando Deus estabelece o casamento, realmente, Ele está expressando, da maneira mais legítima possível, o propósito dEle para a humanidade, porque quando Deus estabeleceu o casamento, isso foi antes do pecado entrar na raça humana, isso foi antes de ter qualquer tipo de instituição, seja a própria igreja ou nações, governos. Deus estabeleceu o casamento. Então ele fala: deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, serão os dois uma só carne. Versículo 25, o homem e a mulher, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Então esse é o texto, são as palavras que Deus usou, não é, para configurar o matrimônio, essa instituição que é a chave para o crescimento de qualquer sociedade.
Qualquer sociólogo sabe disso. A maneira como uma sociedade define o matrimônio vai determinar se essa sociedade vai prosperar ou se ela vai ser destruída. Então, desse texto, nós podemos tirar 4 leis, que é o que eu quero compartilhar com você. A primeira lei vem pelo primeiro verbo, quando Deus está dizendo, deixará, pois, o homem. Agora, é um negócio curioso, porque quando Deus instituiu o casamento, o ponto de partida, o verbo que Deus usa para iniciar essa conversa, não é o verbo unir, mas é o verbo deixar. Antes do casamento ser uma união, rapaz, negócio de caminhão, eu estou atropelando as palavras, né? Casamento com união deu caminhão. Mas antes antes do casamento ser uma união, ele precisa de ser uma separação. Você tem que deixar pai e mãe. Agora, é lógico que se você vai deixar essas pessoas que supostamente são as pessoas mais importantes da nossa vida, isso tem que acontecer em honra. Isso não pode acontecer de uma forma traumática. Você não pode sair da sua casa de uma forma traumática, sem a bênção dos seus pais, sem considerar o discernimento deles acerca da decisão que você está tomando sobre se casar. Porque isso, gente, é uma espinha dorsal na palavra de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe para que te vás bem e prolongues os teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas o casamento começa com uma separação. Por isso, essa primeira lei, eu chamo a lei da emancipação. Emancipação. E essa lei estabelece um passo fundamental para a verdadeira maturidade, porque para você crescer, você tem que deixar aquele estágio da dependência de determinados níveis de proteção. Tem que deixar pai e mãe, não é? E quando eu falo deixar pai e mãe, isso não quer dizer que os nossos pais não possam nos ajudar, não é? Eles podem nos ajudar, mas o que nós não podemos mais é depender deles. Depender deles, não. Nem emocionalmente, nem financeiramente. Como é que você sabe que uma pessoa está pronta para se casar? É quando ela pode se bancar emocionalmente e financeiramente. Em alguns lugares é muito comum, eu acho que aqui não deve acontecer isso, a pessoa se casa e vai morar com pai, mãe, sogro e sogra. Normalmente isso dá certo. Inclusive é daí que nasce aquelas piadas da sogra, né? Aquela fama que a sogra tem, mas o problema não é a sogra, viu? Você que é sogro, sogra, você pode ficar tranquilo, né? O problema são as pessoas que não estão deixando pai e mãe, e que estão muitas vezes cedendo a esse tipo de pressão emocional que os pais fazem, que o sogro, a sogra faz, não é? Porque quando você se casa, mas continua dependendo emocionalmente ou financeiramente, pai, mãe, sogro, sogra, eles vão se sentir no direito de interferir no seu casamento, na criação de seus filhos, vai acontecer um incesto emocional, e como nós falamos, essas coisas não terminam bem. Então, é muito importante deixar pai e mãe. Chega uma hora que você tem que deixar. Todo processo sadio de maturidade exige uma emancipação. Isso não só em termos de criação de filhos, mas principalmente no processo de fazer discípulos, ou no processo de aconselhamento. Por isso que, por exemplo, aconselhamento tem que ter início e tem que ter fim, não é?
Precisa chegar aquele momento que a pessoa vai andar com as próprias pernas, você vai emancipá-la. Isso é fundamental. A gente que trabalha com aconselhamento, é muito comum esse tipo de situação. A pessoa te procura, não é? Pastor, tipo assim, resolve o meu problema. E ela quer transferir para você o problema dela, junto com responsabilidades que são dela. E se você cai nessa cilada, e começa a carregar a pessoa nas costas, fazer por ela o que ela teria que fazer, ao invés de você fazer um discípulo, você vai fazer uma parasita. Você não está ajudando essa pessoa, você só está alimentando a dependência dela. Aí vem esse relacionamento de codependência, que é algo doentio, que engessa, embota o desenvolvimento da pessoa. Então, é muito importante mantermos, seja na criação de filhos, seja no discipulado, seja no aconselhamento, seja em qualquer tipo de tratamento terapêutico, não é? Uma cultura onde você vai emancipar aquela pessoa, fazer com que ela caminhe com as próprias pernas, não é? Quando a gente estuda o Evangelho de Mateus, é interessante, o Evangelho de Mateus, ele tem 3 grandes comissionamentos. Vamos entender como Jesus, não é, processou o discipulado com aqueles que, inclusive, se tornaram seus enviados, seus apóstolos. 3 grandes comissionamentos. O primeiro grande comissionamento, que é um divisor de águas no Evangelho de Mateus, é um texto muito conhecido, Mateus 11, 28, quando Jesus fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Não é? Meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Então, é esse famoso vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos. Aqui, na verdade, Jesus está estabelecendo um primeiro nível de maturidade que se fundamenta em você saber lidar com os excessos emocionais, com a sobrecarga. Esse apelo pode parecer ser um apelo fácil de obedecer, inclusive, às vezes a gente usa esse texto muito superficialmente, irmãos, mas esse texto exige uma alta dose de disciplina, como Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Você lidar com excessos emocionais, você lidar com ansiedade, não é? A gente sabe, hoje um dos principais males da nossa sociedade é a ansiedade. A ansiedade é altamente viciante. Hoje é muito comum pessoas que realmente elas não descansam, não é? Elas não conseguem realmente repousar na fé. Elas vivem de colapso nervoso em colapso nervoso, de preocupação em preocupação. Pessoas que realmente vivem assim numa sobrecarga, numa tensão tão grande, que isso começa realmente até mesmo a destruí-las emocionalmente. Então, a primeira característica de uma pessoa que cresceu é a pessoa que aprende a descansar, a entregar a sua sobrecarga, a entregar o fardo, o jugo que é pesado. É a pessoa que encontra em Deus esse lugar de descanso. Enquanto a pessoa está naquele corre-corre, não é? Naquela canseira toda, naquela sobrecarga,
1000 preocupações, correndo daqui para lá. A pessoa ainda está no jardim de infância, não cresceu. Nós precisamos de achar esse lugar, por exemplo, que Davi encontrou nas batalhas, quando ele fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas existe um lugar em Deus que você não é abalado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Deus Onipotente descansará. Existe um lugar, esse lugar existe, não é? É um lugar de descanso, é o vinde a mim, é o aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Nós temos que ter essa revelação de Jesus, isso é fundamental. Numa linguagem cultural, às vezes a gente não percebe, mas Jesus aqui, ele estava literalmente, porque traduzindo culturalmente o que ele disse, ele estava dizendo o quê? Olha, eu sou o sábado, eu sou o descanso. O sábado, gente, não é um dia de folga. O sábado é uma pessoa. E se é uma pessoa, é um estilo de vida, como Paulo fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como é que você sabe que uma pessoa cresceu? Quando ela não é mais lançada de um lado pelo outro pelas ansiedades e preocupações da vida. O coração dela está firme no Senhor. É a pessoa que encontra em Deus o descanso. O segundo grande comissionamento, Mateus capítulo 16, agora não é o vinde a mim, é o vinde após mim. Negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz, diariamente, siga-me. Então, veja bem, é muito importante a gente encontrar esse lugar de descanso, vinde a mim, lidar com os excessos emocionais, mas uma outra plataforma da maturidade é você aprender a negar a si mesmo, a combinar renúncia com voluntariedade. Como é que você sabe que uma pessoa cresceu? É quando essa pessoa sabe colocar limites para os seus desejos, para os seus sentimentos. Ela aprendeu a ouvir não só o sim, mas ela aprendeu a ouvir o não também, ou o espera. É uma pessoa realmente que se quebranta diante das situações, que sabe negar a si mesmo. Se Deus não tem algo para ela, ela vai ser a primeira a não querer. Irmãos, uma criança, ela sabe ouvir assim confortavelmente um não. Quando uma criança quer uma coisa e você fala não para ela, como é que ela reage? Faz pirrar, se chora, e não sei o que, esperneia, não é? Por quê? Porque ela é criança. Agora, a pessoa que cresceu é a pessoa que aprendeu a ouvir o não, não é? Quando você pega uma pessoa madura, se ela precisa de esperar, ok, ela sabe esperar. Se a resposta foi negativa, ela não vai fazer daquilo o fim do mundo, muito pelo contrário, ela vai procurar entender aquilo da melhor forma possível. Se numa situação ela tem que quebrar a sua vontade para ajudar alguém, ela vai fazer isso de bom coração. Isso é maturidade. É o vinde após mim. Então é interessante, porque Jesus fala, vinde a mim, vinde após mim. E qual que é a terceira grande comissão no Evangelho de Mateus? O ide. Ide por todo mundo, não é? Pregar o Evangelho, discipular as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então Jesus, ele não fala assim, vinde a mim, vinde após mim e fique. Ele não fala fique, ele fala o quê? Ide.
emancipação. Você tem que emancipar. Quando você não emancipa a pessoa por propósito de Deus, o relacionamento tende a ficar doente. Aí fica o espírito do controle, não é? Quando você emancipa, o relacionamento se torna sadio, o reino cresce, se expande, começa a alcançar os confins da terra que precisam de ser alcançados. Emancipação. Então Jesus, na verdade, ele terminou, vamos dizer, o discipulado dele, emancipando os discípulos, responsabilizando os discípulos para aquela missão específica que Deus, obviamente, tem e tinha para cada um deles. Emancipação. O casamento nos ensina isso, não é? E a emancipação nos amadurece, tem esse poder de transformar um menino num pai, uma menina numa mãe, alguém que agora gera vida. Isso é uma lei, não é? O sucesso de um líder é determinado não pela quantidade de discípulos que ele tem debaixo das suas asas, mas pela quantidade de pessoas que ele já emancipou para o propósito de Deus. Lógico, são pessoas que respondem a ele, mas são pessoas liberadas para o propósito de Deus, pessoas emancipadas, filhos que realmente estão saindo de casa, se casando, assumindo responsabilidades maiores, não é? E isso faz com que essas pessoas deem um salto em direção à maturidade. Então, essa é uma lei poderosa, a lei da emancipação. O casamento exige uma mudança de prioridade nos nossos relacionamentos. Quando você se casa, agora, a pessoa mais importante já não são mais os seus pais, mas é o seu cônjuge. É o seu cônjuge, não é? Emancipação. Você vai ter que assumir a responsabilidade. A segunda lei que faz um casamento bem-sucedido, ela vem pelo segundo verbo, quando a Bíblia fala assim: unir-se-á a sua mulher. Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, não é? E agora, unir-se-á. E é muito interessante que esse verbo, né, ele já agora está falando mais sobre a realidade interna do casamento. Unir-se-á é a segunda perspectiva do matrimônio, unir-se-á. E só que esse verbo, ele tem assim uma conotação que precisa de ser muito bem entendida, não é? Esse verbo unir aí, ele vem de uma raiz no original, no hebraico, que significa, no literal, aquilo que você alcança com muito esforço, unir. Ou você perseguir algo até alcançar. Então, é o que está implícito nesse verbo unir-se-á, é isso. Esse unir-se-á, isso não se dá no casamento. Não é isso que esse verbo está dizendo, que quando você se casa, você se uniu. Não. Esse verbo está dizendo que quando você se casa, você tem que abraçar o desafio de se unir, e isso vai demandar muito esforço, muita insistência da sua parte. Unir-se-á. Você concorda comigo que tem pessoas que já estão casadas há 15, 20 anos e até hoje não se uniram? Às vezes elas até se desuniram, dormem até em cama separada, não se entendem, é só briga, desentendimento. Agora, é um negócio curioso, gente, porque
Veja bem, e aqui está o desafio, a contralógica divina, né, desse texto, porque quantos já perceberam que a natureza do homem é totalmente diferente da natureza da mulher? Né? E não é comum a gente ouvir assim, às vezes as mulheres falam, mas eu não entendo os homens. E os homens falam, mas eu não entendo as mulheres. Agora, será que Deus cometeu um erro quando Ele criou esse conceito de macho e fêmea? Não é? Porque são conceitos implícitos à própria natureza de Deus, quando a Bíblia fala, criou, pois, Deus o homem, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, né? Será que Deus cometeu um erro ou será que isso foi proposital? Então é algo interessante. O casamento é isso. Você vai ter que aprender a conviver com uma pessoa que tem uma natureza totalmente diferente da sua, estando numa aliança com ela até que a morte te separe. Rapaz, isso aqui é a escola do quebrantamento. Por isso que essa segunda lei, unir-se-á, a gente chama a lei do esforço. A lei do esforço. Você vai ter que se esforçar. Você vai ter que superar muitas limitações, traumas, infantilidades, para você desenvolver uma vida profundamente reconciliada com o seu cônjuge. Você vai ter que se quebrantar muito, não é? Por isso, irmãos, olha, me entendam bem, casamento não é para frouxo, casamento é para quem quer exercitar caráter, é para quem quer exercitar fidelidade, lealdade, quebrantamento, humildade, renúncia. E essas coisas é que nos fazem realizados em Deus e no propósito eterno dEle. Deus sabe como nos edificar. Você pode observar que normalmente, assim, por favor, né, me entenda, mas as pessoas que não se casam, elas têm uma tendência de amadurecer menos. Elas têm uma tendência de amadurecer menos, com todo respeito, né, as pessoas que não se casam. Hoje muitas pessoas não se casam. Porque, na verdade, gente, quando você se casa, Deus começa a tratar com coisas que antes Ele não podia tratar na sua vida. Agora você não é mais sozinho. E isso vai demandar muito esforço. Você vai ter que superar muitas coisas. Vai ter que ter muito quebrantamento para você ter uma vida reconciliada com o seu cônjuge. Então isso é uma lei que precisa de ser entendida, não é? Nós falamos aqui que unidade custa caro, exige muito quebrantamento, exige muita humildade. Nós temos que aprender a compaixão, a entender o problema do outro, a natureza do outro, do ponto de vista dele, não do nosso, não é? E é só uma vida de cruz que nos possibilita isso. Eu gosto muito desse texto, que inclusive, né, o pastor pregou aqui sobre o machado, né, que caiu no Jordão, quando eles estavam ali fazendo uma casa de profetas, o ministério de Eliseu estava crescendo, então eles queriam aumentar o espaço, eles tinham uma escola de profetas, e
um daqueles homens foi cortar uma viga com um machado, o machado era emprestado, soltou o ferro caiu dentro do Jordão. Ele ficou desesperado, meu senhor, o machado era emprestado. Essa é uma figura que eu gosto assim de aplicar na família, porque toda família, uma família funcional, é uma casa de profetas. Quando você tem uma família funcional, é algo poderoso. Não é? Os filhos são as flechas da nossa aljava que nós vamos lançar longe. O machado é a ferramenta para você construir a casa de profetas, ou seja, a família, e ele é uma tipologia do casamento. Quantas partes o machado tem? 2. Madeira e ferro. 2 partes com naturezas totalmente diferentes. Uma coisa é a natureza da madeira, outra coisa é a natureza do ferro. Macho e fêmea. É um machado, uma tipologia do matrimônio. E o que ocorre? Que nesse processo do casamento, lógico, não é? Nem sempre a coisa permanece unida. Vão ter as crises, os conflitos, que de repente a coisa desune, solta. E normalmente quando existe uma desconexão no casamento, normalmente alguém afunda. Foi o que aconteceu com o ferro. Caiu no Jordão e afundou. A gente vê muitos casamentos assim, desconectados, alguém está mal, alguém se perdeu, não é? E aí, lógico, isso compromete a casa, a escola de profetas, a família. Mas essa pessoa procurou ajuda, foi no profeta. E qual foi a palavra profética? Não é? Eliseu, personificação da palavra profética. Onde foi que caiu? É muito importante, quando você lida com conflitos, com problemas de casamento, é muito importante a gente identificar, não é, a raiz do problema. Os problemas têm raiz, as pessoas têm raízes, tudo tem uma gênese, tem um início. Onde foi que caiu? E quando você identifica a origem do problema, o que o profeta fez? Lançou naquele lugar o madeiro, que é uma tipologia da cruz. É você colocar a cruz. E quando você começa a colocar a cruz, o ferro flutua. Deus começa a mudar a natureza que tem que ser mudada. O que eu quero dizer, irmãos, deixa eu te dar aqui um segredo tremendo para um casamento dar certo. Que é exatamente, está dentro dessa lei do esforço. É você se esforçar no sentido de aniquilar com a contenda. O que a gente observa, principalmente assim, intermediando muitos conflitos conjugais, é que sempre um dos cônjuges está tentando mudar o outro. Não, você tem que mudar nisso, nisso e nisso. Não, é você que tem que mudar nisso, nisso e nisso. Enquanto você estiver tentando mudar a natureza do seu cônjuge, isso significa que você ainda não entendeu ele. Sabe o que faz um casamento dar certo? É quando você desiste de querer mudar o seu cônjuge. É quando você fala assim, olha, mesmo que o meu cônjuge não mude naquilo que eu gostaria que ele mudasse, mesmo que ele não mude, eu vou aceitá-lo, vou amá-lo, mesmo que ele não mude. E quando você coloca o madeiro, aí Deus entra.
Aí Deus entra, aí o ferro vai flutuar. Aí Deus começa a mudar a natureza daquilo que tem que ser mudado. A cruz, irmãos, a cruz não é o outro, né? Tem, pastor, minha mulher é minha cruz, meu marido é minha cruz. Não, a cruz é a nossa responsabilidade de negarmos a nós mesmos para termos uma vida reconciliada com essa pessoa que nós estamos tendo dificuldade. Isso é a cruz. Isso exige esforço. Onde nós temos que vencer a nós mesmos. É a lei do esforço. Unir-se-á. Unir-se-á. É você realmente, através da compaixão, você entende a natureza e a identidade do seu cônjuge, você procura entendê-lo do jeito que ele é, não é? Entender os problemas dele, as necessidades dele, do ponto de vista dele. Isso é fundamental. Aliás, isso, inclusive, assim, é uma das regras mais poderosas, assim, no contexto do aconselhamento, não é? Porque às vezes você vai aconselhar uma pessoa e às vezes o dilema de muitas pessoas é simplesmente esse, elas não se sentem compreendidas. E a gente tem a tendência de querer ajudar as pessoas usando a nossa própria autobiografia. Ah, não, eu já passei por isso, eu sei como é. Mas às vezes você está dando uma solução que foi boa para você, mas que não é apropriada para aquela pessoa. Agora, quando você se esforça para entender o problema daquela pessoa do ponto de vista dela, quando a pessoa se sente compreendida, aliás, algumas pessoas até falam assim, rapaz, até que enfim alguém me entendeu, estou curado, não preciso de mais nada. Tudo que ela precisava era ser o quê? Compreendida. A pessoa simplesmente se abre. Quando a pessoa se sente compreendida, amada, aceita, ela baixa as defesas, solta as pedras, né? O fato de você entender o problema dela, do ponto de vista dela, não quer dizer que você não possa discordar. Às vezes, pode ser que você vá até discordar, mas aí a pessoa baixou as defesas, não é? Ela percebe que a sua intenção realmente é de ajudá-la, e isso muda tudo. É um divisor de águas. Isso é uma chave, principalmente no casamento, é você entender o seu cônjuge do ponto de vista dele, você aceitá-lo do jeito que ele é, do jeito que ela é, mesmo que ele não mude, aceita, coloca a cruz na sua vida, seja maduro, não valorize as diferenças, e daqui a pouco você vai ver como que as coisas vão funcionar. Lei do esforço. A terceira lei vem pelo terceiro verbo, quando a Bíblia fala assim, serão uma só carne. Serão. Veja bem, que aqui sim, a Bíblia agora está falando sobre um tipo de união que tem a ver com as coisas materiais, físicas, não é? Substanciais. Serão uma só carne. Então, essa lei a gente chama a lei de pertencer, porque quando você se casa com alguém, não é? Agora você pode desistir de uma vida solitária, independente, não é? Nada mais será só seu. Então agora você pertence àquela pessoa pertence a você. É a lei
de pertencer, serão uma só carne. Então, isso é um checkmate de Deus nas nossas estruturas de egoísmo, de independência. Eu costumo dizer que o casamento é o grito de interdependência e morte. Nada mais agora é só seu. É a lei de pertencer. Então, aquilo que você tinha de mais particular, agora não é mais só seu. Não é. O que você tem de mais particular? De mais pessoal? Já não é só seu. Escova de dente, cartão de crédito. Se a Bíblia fala mulher sábia, edifica a sua casa, né? O negócio de cartão de crédito é um perigo, né? Uma vez, quando eu fiz o Haggai, um professor que ele falando, né, os 3 pontos fracos do homem, né? No inglês eles falam os 3 Gs: Gold, Girls e Glory, que é ouro, fama, dinheiro, fama e mulher, né? Aí ele falando os 3 pontos fracos da mulher: shopping, shopping, shopping. Mas o que você tem de mais particular? Na verdade, não é escova de dente, não é cartão de crédito. O que você tem de mais particular é o seu corpo. Tem alguma coisa de mais particular que o seu próprio corpo? O que a Bíblia fala? Que o corpo do marido pertence a quem? A ele? Não, à mulher. E o corpo da mulher pertence a quem? Ao marido. Nem mais o seu próprio corpo é seu. Por isso que não tem aquela história, hoje eu estou com dor de cabeça. Olha, esse corpo não te pertence. Não tem mais desculpa. É a lei de pertencer. Então, como eu falei, isso é um checkmate nas nossas estruturas de independência. Nós vamos aprender aí, o casamento nos ensina a dividir tudo que somos e que temos, a compartilhar, porque a natureza de Deus é essa, é uma natureza plural, é uma natureza de compartilhar. Então isso é fundamental. Nós temos que acabar com todas aquelas reservas, porque imagina só, imagina se um dos cônjuges coloca alguma reserva, vamos dizer, supostamente, se eu falo assim com a minha esposa, olha, você não pode ter acesso aos meus e-mails, é meu. E ainda mais quando você fala assim com a mulher que ela não pode ver, ixi, aí que, né, atiçou a curiosidade. Não é que minha esposa fica querendo olhar meus e-mails, eu só estou ilustrando. Mas se ela quiser olhar, ela pode. Por que não? Pode entrar, pode ver, pode mexer. Eu não tenho segredo com ela. Agora, se eu coloco uma reserva em qualquer área que seja, o que isso produz? Desconfiança. Você consegue ter intimidade com uma pessoa que você está perdendo a confiança? É difícil. É difícil. Para haver confiança, tem que haver integridade. Integridade fala de uma entrega sem reservas. Integridade gera confiança. Confiança gera intimidade. Intimidade gera frutificação. O que produz frutos, gente, não é regra, é intimidade. E para ter intimidade verdadeira, tem que ter confiança, tem que ter integridade, tem que ser uma só carne,
tem que haver uma entrega mútua. Esse é o coração da aliança. Um dos versículos que eu acho que melhor nos explica isso é a oração de Jesus, João 17, versículo 10. Quando Jesus, dizendo ao Pai, expressando a aliança dele com o Pai, ele fala assim: todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto eu sou glorificado. Veja bem que esse texto, ele tem uma sequência muito inteligente, e ele está explicando, espiritualmente falando, o que é uma aliança. A nossa aliança com Deus também se fundamenta nisso. Primeiramente, o que? Na nossa entrega. Jesus disse: todas as minhas coisas são tuas. Então, isso fala de uma entrega incondicional, uma entrega plena. Essa entrega total gera o quê? Confiança. Quando você entrega, rapaz, você se abre para acreditar. Sobrenaturalmente vai brotar uma fé no seu espírito que vai fazer com que você creia que tudo que é de Deus é seu. As tuas coisas são minhas. Por que muitas vezes nós não conseguimos acreditar que tudo que é de Deus é nosso? Porque nós estamos longe de ter entregado tudo que é nosso para Ele. Mas quando você tem uma entrega total, o princípio da fé é confiança. Se você é infiel, por mais que você tente, você não consegue confiar no outro. Por mais que você tente, você não confia. Mas quando você entrega, quando você é fiel, você é íntegro, fica fácil confiar nas pessoas, mesmo até quando elas não são fiéis. E fica fácil, mais fácil ainda, confiar em Deus, porque Ele é plenamente fiel. E isso gera um enchimento de caráter. Jesus fala: nisso eu sou glorificado. A glória de Deus é a somatória dos seus atributos, da sua natureza. Então isso fala de um enchimento de caráter. Isso é algo poderoso no casamento. Entrega. No casamento nós vamos exercitar a nossa entrega. Se você não aprendeu a se entregar 100% para o seu cônjuge, com certeza seu relacionamento com Deus vai ser bem limitado. Tem certas vitórias que elas passam pelo casamento, gente, não é? O casamento nos ajuda muito, realmente, a galgar, né, alguns entendimentos e esses níveis de maturidade. Então, a primeira lei, emancipação, emancipar. Não é? Segunda lei, a lei do esforço, não é? Unir-se-á, você aprender a conviver com uma pessoa que tem uma natureza totalmente diferente da sua, estando aliançado com ela, não é? Isso fala de muito quebrantamento, não é? De superar os desafios internos. A lei de pertencer, serão uma só carne, um compartilhamento mútuo de todas as coisas. Quando nós vamos praticando essas leis, isso cura o nosso casamento. E eu sei que faz parte do matrimônio muitos conflitos. Quem é casado sabe o que eu estou falando, né? Faz parte. Mas quando você começa a aprender essas leis e entender que funciona dessa forma, nós começamos a curar o casamento. E a quarta e última lei, versículo 25, quando a Bíblia fala que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Nus. Então, essa lei a gente chama a lei da nudez. E é lógico que a lei da nudez, ela vai
essa nudez vai além de uma nudez física, mas está falando de uma nudez da alma, de uma transparência de coração, de viver a verdade no íntimo, não é? Porque quando você começa a esconder pecados, culpas, vergonhas, quando você começa, não é, a esconder determinados segredos do seu cônjuge, isso fere a intimidade, isso mina a intimidade. Então, é muito importante, realmente, que esse alicerce seja preservado no matrimônio, essa transparência. Estavam nus, sem se envergonhar, as coisas resolvidas, a verdade cristalina. E isso é muito desafiador, porque é muito comum as pessoas trazerem para o casamento segredos, constrangimentos, vergonhas, mordaças, não é? Mordaças morais, coisas que elas nunca conseguiram falar para ninguém, talvez abusos que sofreram, ou pecados que cometeram, que aquela pessoa nunca conseguiu falar com ninguém, nem com o cônjuge. E essas coisas, na verdade, que ficam na obscuridade, gente, isso quebra a intimidade, isso, na verdade, deixa o casamento vulnerável, não é? Eu costumo dizer que muitas entidades demoníacas, elas se alimentam do nosso silêncio, da culpa calada, do pecado secreto, desse silêncio que vem do constrangimento que nos vence. Então, a gente precisa realmente, para sermos livres, por isso que Tiago fala: confessai as vossas culpas e vergonhas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Quando a Bíblia fala que eles estavam nus, isso também aponta para os problemas, principalmente no campo da sexualidade. Eu tenho ministrado muito, assim, principalmente em aconselhamento. Adultério tem sido um negócio epidêmico dentro da igreja. E é impressionante como muitos casamentos têm estado debaixo, realmente, de uma atmosfera tenebrosa, por causa de adultérios que nunca foram tratados, confessados, que eles estão encobertos, né? A Bíblia fala que aquele que encobre o seu pecado jamais prosperará, né? Satanás é o príncipe das trevas. Onde tem trevas, ele habita, não é? Quando você encobre um pecado, na verdade, é tudo que o diabo precisa para colocar ali, não é, no intelecto dessa pessoa, fazer daquilo o playground dele. Ele realmente vai brincar e vai jogar com a pessoa. Então é importante a gente lidar com essas coisas, tratar com essas coisas. Um caso clássico sobre isso na Bíblia é o caso de Davi, não é? Eu, pessoalmente, gosto do caso de Davi, porque, apesar, não é, de ter sido um momento, assim, terrivelmente infeliz de Davi, quando ele adulterou com Betseba, e dos agravantes que aconteceram em toda essa situação, apesar de tudo isso, Deus restaurou Davi. Aliás, é impressionante como Deus não tem os preconceitos que nós temos. No final, Deus ainda falou: olha, a minha aliança é firme com Davi, com a descendência dele. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, o qual cumprirá todos os meus desígnios, a minha aliança é firme com ele.
Mas se tem uma coisa que mudou tudo, que foi o divisor de águas para a restauração de Davi, foi essa lei, a lei da nudez. Porque, veja bem, não é? Lógico, a gente não tem aqui tempo para falar sobre toda essa questão do adultério, a gente tem uma aula só sobre isso, como lidar com a ferida do adultério, mas uma das constatações que eu tenho feito, e isso atendendo dezenas e dezenas e dezenas de casos, né? Algumas coisas elas são empíricas, científicas, é fruto de observação, mas o adultério encurta a vida das pessoas. A Bíblia fala assim que tem pecados que são para a morte. Quando eu falo pecados que são para a morte, não quer dizer que esse pecado não possa ser perdoado, ele pode ser perdoado, mas tem pecados que encurtam os dias da pessoa, como por exemplo, rebelião contra pais. Pessoas que se rebelam contra os pais sistematicamente morrem cedo. É impressionante, morre antes da hora, não é? Falta de perdão, a pessoa morre antes da hora. Quando Paulo fala lá sobre a ceia, há entre vós muitos doentes, muitos que já morreram porque tomam a ceia sem perdoar, sem discernir o corpo, os relacionamentos. Tem alguns pecados que encurtam a vida das pessoas, e um deles é o adultério. Quando você lê em Provérbios sobre o adultério, você percebe que realmente a pessoa está se colocando num lugar, como a Bíblia fala, ali é onde estão os mortos. E Davi, realmente, ele ia morrer mais cedo, não é? Na verdade, vieram alguns agravantes sérios, porque depois que ele se envolveu com a Betseba, o que aconteceu? Ele engravidou. E quando ela engravidou, ele tentou encobrir isso. E você vê até onde um homem pode chegar na tentativa de esconder um adultério. Davi assassinou Urias. O único motivo daquele assassinato foi só esconder o adultério. E esse negócio azedou o coração de Deus com Davi. Pareceu mal aos olhos do Senhor. E realmente, olha, Davi não ia se sair bem desse negócio não, se ele continuasse daquele jeito. Provavelmente ele ia morrer cedo. Eu penso, né, possibilidade maior era que ele morresse na rebelião de Absalão. Como é que a gente sabe disso? Porque quando Absalão se deitou com as esposas de Davi, que era o rei, não é? Qual que era a intenção dele com isso? Quando o insurgente se deitava com as mulheres do rei, o que ele estava dizendo? A cabeça desse rei vai rolar, esse cara não vai viver mais. Mas chegou num ponto, e por isso que Davi era Davi, e graças a Deus, pela intermediação de um conselheiro, de um profeta, um cara muito sensível a Deus, Natã, e Deus compartilhou toda essa tragédia com Natã. Mas não é fácil, gente, imagina, você ter que confrontar o pecado de um estadista, de um rei. Às vezes de um pastor já é difícil. Tem pastor que você vai procurar para falar, pastor, por favor, não faça isso. O cara te joga para fora da estrada. Então, principalmente, olha, tinha muitos profetas lá, o cara ia falar do pecado do rei, ia para o tronco, era cerrado, né, era decapitado, né? Então você tem que ter muito cuidado. E Natã, não é, começou contando uma historinha. E veja bem, que era um momento assim, de certa forma, oportuno, porque era o momento que o rei, ele funcionava também como juiz. Ele atendia muitas questões difíceis entre o povo, o rei julgava, não é? Então Davi estava ali como juiz, e chega o profeta, mas veja bem, são poderes independentes, não é? Rei e profeta, e o profeta chega contando uma historinha, olha Davi,
cara aí muito rico, tinha muitas ovelhas, um outro pobre, tinha uma única ovelhinha, veio um viajante na casa desse homem ricaço, ao invés dele pegar uma das suas muitas ovelhas, ele foi lá e tomou a única ovelha que o pobre tinha. O que faz com esse cara? Davi falou, é uma situação meio fácil, né? Ele já estava meio desviado mesmo, então, esse homem é digno de morte. Está sentenciado à morte. Aí ficou fácil. Pois é, Davi, você é esse homem. Você é esse homem. Você adulterou com Betseba, assassinou Urias com a espada dos filhos de Amon. Você tomou a única esposa que ele tinha, sendo que você como rei tem tantas. Você é esse homem. Mas você se lembra o que Davi fez? Publicamente rasgou as suas vestes. Lei da nudez. Perante toda aquela corte, os seus príncipes, os seus ministros, agora o rei está na posição de réu, ele se colocou na posição de réu, gritando, pequei contra Deus, pequei contra Deus, lei da nudez. Isso salvou a vida dele. Você lembra o que Natan falou? Quando ele disse, pequei contra o Senhor? Não morrerás, porque ele ia morrer. Não morrerás. Mas ele se expôs. Isso é cirúrgico. Isso é cirúrgico. Não é fácil uma pessoa rasgar o coração dessa forma assim, não. Não é fácil você confessar um adultério para o seu cônjuge, não. Inclusive é bom ter um Natan no meio disso. É fundamental. Mas a confissão de Davi foi, vamos dizer assim, tão escandalosa. Gente, saiu, não foi só na Gazeta de Jerusalém, saiu na Bíblia. Tá? Se você está achando ruim aí, não, fulano está falando do meu pecado. Olha, o de Davi saiu na Bíblia. Essas coisas têm que ser resolvidas. Se você quer resolver um casamento, eu estou dizendo isso, irmãos, porque a gente atende hoje tantas famílias com tantos problemas, e quando você vai mapeando, onde é que você chega? Numa história de adultério não resolvida. E na hora de resolver isso, rapaz, na hora de aplicar a lei da nudez, aí muita gente corre da cruz. Não é? Aí vem o sofismo, porque tem muito sofismo, né? A pessoa fala, pastor, mas se eu falar o meu pecado para o meu cônjuge, meu casamento acaba. Gente, isso é verdade. Você confessar um adultério, acaba o casamento? O que acaba o casamento? Não é a confissão, é o pecado. Se é que tem alguma chance de consertar aquilo, é com a verdade. Porque não tem esse versículo, conhecereis a mentira e a mentira vos libertará. Esse versículo não existe. É com a verdade. Eu sei, como eu falei, é uma reconciliação cirúrgica. Isso machuca. Não é? Às vezes a pessoa fala, pastor, mas meu marido não é crente, se eu falar com ele, ele me mata. Fala, olha, irmã, pelo menos você morre com as coisas resolvidas, né? Gente, a morte não é a pior coisa, não. Bem pior do que a morte, que seu marido te matar, é você morrer sem resolver isso. Honestamente, na minha experiência, eu já intermediei, eu perdi as contas, dezenas e dezenas de casos de adultério. Sabe quantas vezes até hoje eu vi isso dar errado, no sentido de um casamento acabar mesmo, porque trouxe a coisa para a luz? Sabe quantas vezes eu já vi isso dar errado? Pela misericórdia de Deus, nenhuma.
é um sofisma. Não estou dizendo que não possa dar, tá bom? Porque pode. Tem coisa que a pessoa tem que pensar antes de fazer, né? Porque depois que fez, aí vai ter que ter a coragem de resolver. Lei da nudez. É isso que conserta uma família, que conserta um casamento. São leis, elas funcionam, elas são confiáveis, elas não envelhecem, não caducam, funcionam em qualquer geografia, em qualquer época. Deus estabeleceu dessa forma. Emancipação, salto de maturidade, lei do esforço, você vencer as suas limitações para poder conviver com uma pessoa que tem uma natureza diferente da sua, se converter àquela pessoa do jeito que ela é, sem querer mudá-la. A lei de pertencer, um compartilhamento mútuo de tudo, nada mais é só seu. E lei da nudez, transparência, coragem, para colocar na luz o que tem que vir para a luz, porque o que está na luz, está na cruz. Se andarmos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Essas leis funcionam. E se você realmente se revestir delas, se você adotar isso no seu estilo de vida matrimonial, com certeza, você vai experimentar uma família abençoada, um casamento poderoso, e é isso que vai destrancar muita coisa no nosso ministério, não é? A chave do ministério é a nossa intimidade com Deus e o nosso casamento, são as duas principais chaves. Não é? É isso que realmente vai fazer com que as coisas fluam. Curva sua cabeça, então, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Damos a Ti toda a honra, toda a glória. Deus, obrigado realmente por cada vida que está aqui nesse lugar. O Senhor conhece o coração de cada um. Obrigado especialmente pelos casais. São tantos casais que estão aqui, Senhor. E o Senhor conhece os desafios, os dilemas, a história de cada um desses casais. E obrigado, Deus, porque a sua palavra, Senhor, ela é fonte de vida e verdade. E a verdade precisa de andar com a graça. Por isso, eu oro realmente que a sabedoria do Senhor venha sobre todas essas famílias que estão representadas aqui. Que possamos realmente experimentar, Deus, casamento funcional, as coisas resolvidas, uma família funcional, onde os nossos filhos serão protegidos pela nossa aliança, Senhor. E vamos, dessa forma, então, ver a sua bênção na nossa posteridade. Deus, aqueles que têm passado por dificuldades, eu oro, Senhor, pelo socorro do Seu Espírito, Senhor. Eu oro por coragem, por sabedoria, por integridade, Senhor, para que eles possam tomar os passos, tomar as posições que precisam de ser tomadas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.
A gente pode se colocar de pé. Vamos adorar um pouco mais ao Senhor.